Fala doutor e fala doutora, aqui é o Leonardo Fulador, contador na Haik Soluções Contábeis, e nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre a sociedade individual de advocacia e quais são as vantagens de você trabalhar como uma sociedade individual de advocacia ao invés de trabalhar como um advogado autônomo, tá? Então, vamos lá, pessoal. A sociedade individual de advocacia é um novo tipo jurídico, né? Não tão novo assim, mas é um tipo jurídico onde um advogado ele pode constituir uma empresa, um CNPJ, em que ele é o único sócio. Então, antigamente não era possível, né? Você precisava de mais alguns sócios para constituir uma sociedade de advogados, né? Agora não, agora é possível abrir uma sociedade individual de advocacia. E quais são as vantagens de se trabalhar como uma sociedade individual de advocacia, ao invés de se trabalhar como advogado autônomo? Então, a vantagem principal em ter um CNPJ é em questão da tributação, né? Então, existe uma economia tributária muito maior quando se trabalha com uma estrutura jurídica, né? Com a estrutura de um CNPJ, por exemplo. Tá? Por exemplo, sendo optante por uma sociedade individual de advocacia, é possível optar pelo regime de tributação do Simples Nacional. O advogado no Simples Nacional está sujeito ao anexo 4, onde ele paga a partir de 4,5% de imposto, tá, sobre o seu faturamento. Então é um percentual relativamente baixo, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com o imposto de renda de pessoa física, se o advogado ele resolver trabalhar como autônomo, né? Essas alíquotas do imposto de renda de pessoa física, elas são a partir de 7,5%, pode chegar até 27,5% do rendimento ali percebido pelo advogado, né? Então é um rendimento bastante considerável, né? Como autônomo, o advogado ele pode também fazer deduções ali do livro caixa, né? Então você por meio ali do Carnê-Leão Web, né, no portal do ECAC, é possível você escriturar ali o seu livro caixa e abater algumas despesas, mas mesmo assim não costuma ser muito vantajoso, tá? Existe também uma outra situação aqui em que quando o advogado ele trabalha como autônomo e ele presta um serviço, por exemplo, para uma outra pessoa jurídica, para uma empresa, né? Essa empresa, quando vai efetuar o pagamento do advogado como autônomo, ela tem que fazer a retenção do INSS, tá? De 11%, e tem que fazer a retenção também do imposto de renda conforme a tabela de desconto ali do imposto de renda para a pessoa física, tá? E além disso, além de reter esse valor, né, do INSS e do imposto de renda, a empresa ela tem que arcar com 20% ali de uma contribuição patronal. Então é muito caro para uma empresa contratar um advogado como autônomo se ela for contratada da forma legal, né? Registrando ali no e-social e tudo mais. Então essa é uma das vantagens de você trabalhar como CNPJ, tá? Porque com a sociedade individual de advocacia é possível você simplesmente emitir uma nota fiscal ali para a empresa e você vai ter só as retenções, quando aplicáveis, né, dos tributos ali em alíquotas muito mais baixas, e se você for optante pelo Simples Nacional não vai nem sofrer retenção, tá? Então é bastante vantajoso para quem contrata também, se contratar na forma de PJ, tá certo? Então existem esses benefícios, né? Então a gente citou aqui dois benefícios até agora. Um benefício é a economia tributária que você tem como advogado, tá? Optando ali por trabalhar com um CNPJ, tá? Em relação à pessoa física, trabalhar como autônomo. O outro benefício é que é mais barato para as empresas contratarem você, se você tiver um CNPJ, tá? E o terceiro benefício, pessoal, é em relação a crédito. Então a gente sabe hoje que no Brasil é muito mais barato o crédito oferecido a empresas do que o crédito oferecido para a pessoa física. Então, por exemplo, se você vai fazer um financiamento de um veículo, é muito mais barato fazer por meio da empresa. Se você vai pegar um capital de giro, é muito mais barato pegar um capital de giro pela empresa, pelo CNPJ, do que um capital de giro, por exemplo, na pessoa física. Nem existe esse tipo de linha de crédito geralmente para pessoas físicas, né? Você vai ter que pegar um empréstimo pessoal ali que tem taxas de juro muito mais altas. Então, às vezes, você quer alavancar o seu escritório, quer fazer uma reforma no seu escritório e precisa ali de uma linha de crédito um pouco mais barata. Se você tem um relacionamento com o banco por meio de um CNPJ, o acesso ao crédito ele é mais fácil e mais barato. Então, esse vídeo curto aqui ele aborda algumas vantagens, né, de se trabalhar como uma sociedade individual de advocacia. E um detalhe importante, pessoal. Diferentemente de outros tipos de conselho, né, em que você tem que pagar muitas vezes uma anuidade
do CPF do profissional e uma anuidade do CNPJ, trabalhando como uma sociedade individual de advocacia, né, você não paga 2 anuidades. Você vai pagar só o registro dessa sociedade, tá? Mas você não paga 2 anuidades, então você paga uma anuidade só. Tá? Então, essas são as vantagens aí de se trabalhar como uma sociedade individual de advocacia. E aqui na Haik, a gente atende muitos advogados, né? Nós somos especialistas nesse nicho, né? Podemos, inclusive, fazer um planejamento tributário para ver qual é o regime tributário mais vantajoso para o doutor ou para a doutora. E nós estamos aptos aí e preparados para receber você aqui no nosso escritório. Tá certo? Nós somos um escritório digital, atendemos clientes em todo o Brasil, em todos os estados brasileiros, né? E vai ser um prazer também atender o doutor ou a doutora. Precisando, entre em contato com a gente aqui nos canais aqui abaixo, na descrição desse vídeo, tá certo? Um abraço, até a próxima.